Pessoal, olha que a Folha de São Paulo está disposta a travar uma verdadeira guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma última matéria, divulgada pela Folha de São Paulo, diz o seguinte: processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. Fez uma verdadeira denúncia contra o Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo está disposta a encarar até o último momento aqui para mostrar que o Alexandre de Moraes agiu de forma ilegal. Isso chama muita atenção, porque a Folha de São Paulo foi um jornal que deu muito apoio ao próprio ministro Alexandre de Moraes contra os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Enfim, como que vai terminar essa história? Vamos falar também do André Fernandes. O André Fernandes acaba de ter uma vitória grande agora. E sim, Fortaleza pode ter um candidato essencialmente de direita, raiz. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Marçal? Eu sei que você já está de saco cheio de ouvir falar de Marçal, mas o Marçal cometeu um erro grande, mostrando que a equipe do marketing dele não contava com uma situação. E aí, meu amigo, tá tomando pau por todos os lados. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora lá! Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora começar? Se inscreve aí, tá bom? É o seguinte, a Folha de São Paulo falou que não vai dar trégua para o Alexandre de Moraes. Tem 6 gigabytes de material. E esses 6 gigabytes serão com toda certeza expostos. Eu já falei para vocês que o Glenn Greenwald, que é esse jornalista, que antes já foi o queridinho da esquerda. Na época, quando ele soltou a Vaza Jato, a esquerda falava que ele, além de uma pessoa incrível, ele era um cara mais inteligente, era o melhor jornalista que poderia haver na face da Terra. Agora que o Glenn Greenwald mudou de lado, ele está meio que o queridinho da direita, mesmo sendo de esquerda. Olha só que interessante. Ele não mudou. Ele só disse: o meu negócio é com abusos. Eu acho que o Moro fez abusos. E agora acho que o ministro Alexandre de Moraes também fez abusos. Essa é a linha de raciocínio do Glenn Greenwald. Então, a direita não está se importando se ele é de esquerda ou não. Quer saber o seguinte: tá brigando pela liberdade de expressão? Estamos com você. Essa é a linha de raciocínio da direita. E a matéria é essa aqui. Processo sigiloso revela erros, contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. E trata de um caso bem específico. Fala de um deputado, o Homero, do Paraná. Ele era na época do Republicanos, hoje ele está no Partido Novo e já não é deputado mais estadual. Alexandre de Moraes retirou o post de ex-deputado depois das eleições. Olha só, ia acontecer um evento em Nova York, ok? Nesse evento que ia acontecer em Nova York, um grupo de pessoas queria protestar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é legal protestar tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, o que o STF fez? Falou: olha, eu quero barrar os protestos, impedir que as pessoas possam se manifestar. Isso tem nome, chama censura. Ponto. O Glenn Greenwald deixa bem claro na matéria dele. O detalhe é que aconteceu o seguinte: não bastasse o espectro, né? Ou seja, agiram antes do fato para impedir que aquilo acontecesse, tá? Então, não é papel, não há poder de polícia do TSE que vai agir antes do fato, impedindo que o fato aconteça. Muito menos para impedir manifestação. Não é papel do TSE. Ok, o que aconteceu? Tem um trecho da conversa que um dos assessores do Alexandre de Moraes mandou uma mensagem falando: olha, produz um relatório, mandou a publicação do Homero, que é o deputado, mandou essa publicação, falou: produz um relatório, o Alexandre de Moraes que pediu, e ele é citado nominalmente, o Alexandre de Moraes que pediu. Ok, o assessor
do Alexandre de Moraes, fala, não, tudo bem, eu vou fazer esse relatório até tal horário. E pegou a postagem do Homero. Só que a postagem do Homero era uma publicação do post e do card, né, que foi divulgado pelos patrocinadores do evento. Ele não fez nada mais que isso. Ele divulgou o card, né, que tinha um local do evento, só divulgou o card. Ele não falou nada, não fez nada, fez uma divulgação do card, uma coisa simples, normal. Nada mais do que isso, o que é totalmente ilícito. Alguém republicou, pegando essa postagem do Homero e escreveu em cima máfia brasileira. O que aconteceu? Derrubaram todas as redes sociais do candidato, que nem teve vitória, perdeu as eleições em 2022, mas derrubaram todas as redes sociais dele. O que chamou atenção é que no relatório, quando foi feito o relatório fala que foi uma denúncia anônima sobre o caso do Homero. E falou que o relatório foi a pedido de outro juiz, que nem foi quem fez o pedido. Então, o relatório deveria constar que foi um pedido do Alexandre de Moraes, porque está nas mensagens dizendo isso, mas não foi. Olha só o que diz a matéria aqui. Em 13 de novembro de 2022, quando as eleições já tinham sido encerradas no Brasil, o então deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, foi hoje filiado no Novo, né? Antes era republicano, teve seus perfis no X, Facebook e Instagram retirados do ar por decisão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do TSE. Só depois de entrar com ações na justiça, o ex-deputado não foi intimado de nenhuma das decisões do Moraes. Para reaver as contas é que Marchese descobriu de onde proveio a ordem e o motivo da censura. A postagem de anúncio sobre uma palestra de Moraes e outros ministros do STF que dariam em Nova York em 16 de novembro. Tem muita coisa estranha acontecendo, né, nessa situação toda. Vamos falar de eleição municipal. Pois é, vamos falar do André Fernandes. Decisão que derrubou a pesquisa que mostrava André Fernandes em primeiro lugar é anulada. Pois é, tinha uma pesquisa que mostrava o André Fernandes em primeiro lugar. E lá em Fortaleza tem um outro bolsonarista? Não, um ex-bolsonarista, um meio bolsonarista, não sei te explicar, né? Tem um capitão Wagner, lá de Fortaleza. O capitão Wagner, hoje, é do União Brasil, mas se elegeu deputado com a bandeira do bolsonarismo. E aí o Wagner diz que aceita ter o Bolsonaro em palanque, mas refuta ser apadrinhado. Meu padrinho é o povo de Fortaleza. Ou seja, ele descolou e quis descolar sua imagem de Bolsonaro. Acontece que ele, que é do União Brasil, entrou com essa ação pedindo que não fosse divulgada a pesquisa que mostrava o André Fernandes em primeiro lugar. Porque quem estava no primeiro lugar, de acordo com as outras pesquisas, era o capitão Wagner, que hoje é do União Brasil. Então, lá em Fortaleza está uma guerra gigantesca. O André Fernandes conseguiu derrubar a decisão judicial que impedia de ser divulgado e hoje foi divulgada a pesquisa que o André Fernandes está em primeiro lugar. Aí muita gente se pergunta, mas por quê? Mas, ora, o que tem a ver uma pesquisa? Olha, pesquisa é muito importante. É uma forma de controle de manada por causa do voto útil. Tem muita gente, cara, e acredite, o brasileiro ainda é tão inocente que ele vai naquela, eu não gosto de perder nada, eu não vou perder meu voto. Se quem vai ganhar é fulano, eu vou votar no fulano. Então, vamos lá, tá o capitão Wagner e tá o André Fernandes. Ah, não, mas essa pesquisa falou que quem vai ganhar é o capitão Wagner. Eu não vou votar no que perde, vou votar no capitão Wagner. Entenderam? A pesquisa agora diz que é o André Fernandes. Eu não vou votar no que perde. Para que eu vou votar no Wagner? Vou no André Fernandes. Cara, isso aqui, 5% do eleitorado ainda decide assim. Vocês entenderam o tamanho do buraco? É por isso que você vê tantas pesquisas aí dizendo que o fulano tá bom. E geralmente tendente à esquerda, já percebeu? Vamos lá, olha só. PSDB expulsa ex-líder que tentou barrar candidatura de Datena. Olha só o sistema agindo.
O Diretório Nacional do PSDB divulgou nesta sexta-feira a expulsão do ex-presidente do Diretório Municipal do partido em São Paulo, Fernando Alfredo. Apoiador da reeleição de Ricardo Nunes, o ex-líder tucano apresentou um pedido de impugnação da candidatura de José Luiz da Atena à Prefeitura de São Paulo, sob justificativa de possíveis irregularidades. Na decisão dessa quarta-feira, o partido ainda citou posturas preconceituosas de Fernando Alfredo. Abre aspas. A comissão considerou que a conduta de Alfredo violou os princípios de democracia interna do PSDB ao tentar obstruir a convenção partidária, comprometeu a autonomia do partido e da federação formada com cidadania, além de adotar repetidamente posturas que violam a ética, disciplina e a fidelidade partidária, como propagar desinformação, olha o discurso, como propagar desinformação com o objetivo de tumultuar as ações do partido e manifestações homofóbicas contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz o texto. Lembrando que o PSDB tinha entrado contra o Datena, né, pedindo a impugnação do Datena, provavelmente vão pedir a impugnação, né, o cancelamento da ação. E aí é interessante, porque o Pablo Marçal também conseguiu vitória. Conseguiu vitória no sentido de que não vão caçar a candidatura dele. Isso chamou muita atenção. Você tem noção de que eles precisam minar a força do Pablo Marçal? Eles estão atacando o Pablo Marçal de todos os lados para minar a força do Pablo Marçal, porque se eles retirarem ele mais uma vez, porque ainda ficou na garganta de muita gente de São Paulo, ele teve 250 mil votos em São Paulo, ganhou para deputado federal e não deixaram ele se eleger. Ainda ficou na garganta de muita gente que o Pablo Marçal já foi perseguido pelo sistema uma vez, né? Candidatou à presidência da República, arrancaram o cara. Candidatou a deputado federal, arrancaram o cara. Agora, candidato a prefeito de São Paulo, querem arrancar o cara. Por que incomoda tanto o sistema? Mas o Marçal deu um vacilão feio, mas feio. Pensa numa burrice que ele e a equipe de marketing deu. Mexeu onde não devia, tá? Foi burrice. Essa é a palavra, burrice. Ele marcou uma entrevista com o Paulo Figueiredo. Vocês devem conhecer o Paulo Figueiredo, né? E aí o Paulo Figueiredo, ele deixou tudo marcado para a entrevista acontecer, de repente o Pablo Marçal arregou. Influenciador disse que Marçal cancelou a entrevista por causa de Moraes. Influenciador bolsonarista disse que Pablo Marçal cancelou a entrevista por não querer responder a pergunta sobre Alexandre de Moraes. A gente podia até rever algumas coisas aqui, ó. Não é influenciador, o cara é jornalista, tá? Trabalhou no Jovem Pan, trabalhou em vários jornais, é um jornalista. É o Paulo Figueiredo, que, sinceramente, é um dos caras mais perseguidos que tem no Brasil hoje. E aí, ele ia fazer pergunta sobre Alexandre de Moraes do Pablo Marçal. E aí o pessoal está tentando vincular a imagem do Pablo Marçal ao Alexandre de Moraes, né, de toda sorte. E aí ele falou, não, eu vou perguntar sobre Alexandre de Moraes. O Pablo Marçal ligou, depois de estar tudo esquematizado já, poucos minutos antes da entrevista, e falou, não, eu não vou. A equipe do Marçal falou o seguinte, olha, eu acho que eles iam querer me pegar, iam fazer perguntas que eu não ia poder responder, porque senão ia dar problema falar contra o Alexandre de Moraes. Beleza, o sinal é que ele foi muito capenga aqui, né? Vamos ser sinceros. O cara ter anunciado que ia na entrevista, de repente não vai, mostrou que está com medo do Alexandre de Moraes. O Luiz Camargo, ele postou uma foto da Marina Helena, né, com a camisa escrita Impeachment de Alexandre de Moraes. E aí postou o seguinte, a Marina Helena mostrou que tem mais culhões que o Marçal. E aí tá todo mundo detonando o Marçal por ter arregado. E aí já tem gente falando, mas peraí, o Marçal tem muita coragem para falar do bolo, chamar ele de aspirador de pó, dentre outras coisas. Mas, para ir lá e fazer uma entrevista e falar sua opinião sobre o Alexandre de Moraes, ele arregou.
Um que está tripudiando em cima disso é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo detonando o Pablo Marçal, falando que o Pablo Marçal só serve para atacar o Boulos e tal. Olha só o que falou aqui o Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar. O Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Mas defendeu o Boulos aqui, se eu não entendi direito. Tá? Enfim, o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com... Enfim, aqui ele repete a matéria. O Luiz Bassi ele escreveu o seguinte, o filho de Jair Bolsonaro deu a entender que a verdadeira posição política de Pablo Marçal está sendo maquiada pelo seu marketing político e comenta sobre supostas ligações da equipe do candidato com o PCC. O que vocês acham? O que me chama a atenção aqui, eu já falei para vocês, é que durante o período eleitoral, se você falasse que um certo partido tinha ligações e tinha um áudio que vazava de um diálogo cabuloso, se você falasse que esse partido tinha ligações com o PCC, era multa e perfil caindo na hora. Na hora. Mas aqui dá para falar de boa. Lembrando, o Pablo Marçal é responsável pelas ações do partido? Não sei. Arregou? Arregou. Chamou o Boulos, o Datena e o Nunes de fujão? Chamou. Então não pode ter moral para ser fujão também. Aqui eu concordo com o Eduardo Bolsonaro. Não tem moral. Me chama muita atenção o tanto que o Eduardo Bolsonaro está muito mais incomodado com o Marçal do que com o Boulos. Sim, eu não estou vendo o Eduardo Bolsonaro falar nenhuma hora. Está muito mais incomodado com o Boulos. O que eu percebi? Eu percebi que o Tarcísio, que o Eduardo Bolsonaro, que o Valdemar da Costa Neto vestiram a camisa do Nunes como se o Nunes fosse o próprio Bolsonaro. E estão atacando o Marçal. Eu não estou vendo isso por parte do Bolsonaro. Eu estou vendo o Bolsonaro pressionado para ir lá e falar, não, eu estou com o Nunes. E aí é óbvio, vamos ver os comentários desse vídeo do Eduardo Bolsonaro, do Luiz Bassi, que aqui muitos são Bolsonaro, né? Ana Clécia escreveu o seguinte, sou 100%, lembrando que eu não leio os comentários antes, tá? Não leio para que seja realmente aqui bem autêntico. Sou 100% bolsonarista, mas isso de irem para cima do Marçal tá chato. Amo meu presidente, mas torço pro Marçal. Sou nordestina e quero o melhor para São Paulo, eles merecem. O André Cruz, com todo respeito, faz o M. A Helena Santana, somos Bolsonaro, porém Marçal vai ganhar para a prefeitura. A Helena, não adianta, os bolsonaristas estão com Marçal. Pedro Tainá, esses filhos do Bolsonaro sujam a imagem dele todinho. Gabriela Slot, quem não é da esquerda? Rosângela, que decepção, Eduardo. Você esqueceu que Marçal ajudou a financiar a campanha do Bolsonaro? Seria melhor ficar quieto. Vini Brum, Pablo neles, confio no Marçal. Orlando Dicas da Flórida. Esse pessoal de direita não precisa de adversário. Cara, mas sensato. Esse pessoal da direita não precisa de adversários. Eles mesmos se destroem. Marçal, prefeito. Meu amigo, aqui na postagem do Luiz Bassi, não queimou a imagem do Marçal, não. Nem o Eduardo Bolsonaro batendo. E você? Qual que é o seu ponto de vista? Tá? Eu ainda falo que a minha visão é que o Marçal me surpreende mais, eu queria ver o Marçal, tá? Mas que arregou. Que foi burro na decisão, foi. Não tem dúvidas disso, né? Com que moral vai chamar agora o Boulos, o Datena de arregão, né? Não tem jeito. E o Nunes,
Então, vacilão da equipe de marketing aí, pode ter certeza, tá bom? Pessoal, obrigado, fica com Deus. Meio-dia eu tô de volta com mais um editorial. Lembrando, aqui eu sou independente. Se eu tiver que elogiar o Marçal, eu vou, mesmo você não gostando. E se eu tiver que criticar ele, eu também vou. Meu papel é ser independente. Se eu tiver que elogiar o Eduardo Bolsonaro, como muito já fiz, eu vou. Mas se eu tiver que falar que eu não concordo com essa postura de ataque do Pablo Marçal, mas o Marçal do PCC, cara, tá jogando sujo. Tá jogando sujo, porque ele sabe que não dá para responder pelo partido. Ou o Eduardo Bolsonaro responde pela ação que o Gilmar Mendes acabou de derrubar do Costa Neto. Então tá jogando sujo, não sei por quê. Então eu sou independente, tá? Então nem sempre eu vou passar a mão na cabeça do político que você gosta. É assim, tá? Mas às vezes eu posso errar aqui também. E não tem problema nenhum em você descer além aqui e falar o que você realmente pensa sobre isso aí. Fechou? Obrigado, abraço. Daqui a pouco eu venho enfiar boia na sua casa mais um pouquinho, põe água no feijão. Vamos comer um arroz com piqui hoje com vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Até meio-dia.